Esse é um tema muito importante e que nós já temos o conhecimento dele. A prática é que nos falta. Nós somos muito bons, nós falamos, nós pregamos, nós anunciamos, mas no dia a dia, na nossa família, nós temos essa dificuldade de colocar o culto familiar como uma realidade diária, né? Algo que nós consigamos fazer todos os dias no nosso lar, na nossa família. Essa dificuldade com a prática é que vem trazendo problemas no desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Existem algumas coisas importantes para considerar. Para se estabelecer o culto familiar no lar, é necessário a formação do hábito. Para se formar um hábito, é necessário que a gente vá cumprindo dia após dia uma atividade, para que aquilo possa estar inserido na nossa rotina. Não é muito fácil estabelecer hábitos, infelizmente. Aliás, hábitos de coisas gostosas e prazerosas, esses nós não temos problema. Mas um hábito em que a gente precisa estabelecer com tempo, horário, critério, geralmente a gente fica um pouquinho preguiçoso para esse tipo de atividade. E hoje nós queremos bater um papo com você sobre estruturação do culto familiar na sua casa, no seu lar. Não é tão complicado. Você precisa ter o entendimento de que estabelecer o hábito é algo possível. E algumas dicas eu vou dar para você para que você possa fazer isso funcionar no seu dia a dia dentro da sua casa. Primeira coisa importante é o horário. Você precisa estabelecer um horário em que isso vai ser possível. Alguns acreditam assim, que o culto precisa ser de manhã, logo na hora que acorda. Ótimo, perfeito. Inclusive existe uma recomendação para que isso é a primeira hora do dia. Mas se isso não é possível, porque as crianças são pequenas, elas não acordam tão cedo, o pai precisa sair para o trabalho, fica a mãe, você pode ajeitar de tal forma que seja possível um horário em que todos possam estar. É importante que todos estejam juntos no mesmo horário. Pode ser no início da manhã, pode ser no final da tarde ou até no meio do dia. Não importa, no horário próximo a uma refeição, quando a família toda pode estar junta, reunida, e aí as coisas podem funcionar melhor. Mas um horário correto, em que a criança vai se adaptando, vai se ajustando e ela consegue gravar isso. Olha, já está no horário do nosso culto, está no horário do nosso encontro. Definir um local para o culto é algo muito importante. As crianças elas precisam dessa constância para a formação do hábito. Elas estão acostumadas e necessitam até disso desde pequenininhas, da repetição. Então, se você define o local certo, isso é muito bacana para a criança poder já desenvolvendo o hábito. Agora, alguns colocam às vezes o culto em qualquer lugar. Então, às vezes estão à mesa, fazem o culto ali, nenhum problema de fazer o culto à mesa, mas que precisa ser todos os dias no mesmo lugar. Às vezes faz na cama, a criança ainda está deitada, está recém acordando, faz o culto ali mesmo. Às vezes faz o culto na sala, às vezes lá na dependência, lá atrás, numa varanda gostosa. Nenhuma dificuldade o local onde você vai escolher onde é o culto. Só é necessário de que haja uma constância nisso. Todos os dias seja feito no mesmo lugar. A duração do culto familiar também é algo muito importante que precisa ser observado. Se você tem bebês e crianças muito pequenas de 1 a 2 anos, o culto tem que durar 5 a 7 minutinhos. Coisa rápida, você estuda a lição, ensina um versinho, ajoelha, faz oração, acabou o culto, canta uma musiquinha. Agora, se seus filhos já estão maiores, aí, juvenis, adolescentes, aí o culto pode durar um pouquinho mais. Até mesmo porque você começa a passar todo aquele conteúdo deles, as lições, meditações. Então, ele acaba durando um pouquinho mais. Mas olha, isso preste atenção. Cultos longos em que você faz a leitura, isso são cultos particulares. Cultos familiares precisa estar de acordo com a idade dos seus filhos. Outra questão muito importante que a gente não pode deixar de falar e você não pode deixar de trabalhar é também a questão do clima agradável. Algumas famílias têm dificuldades de relacionamento, problemas, brigas, conflitos e vão para o culto todos mal-humorados. Sentam lá na sala, fechados, um olhando para a cara do outro assim. Parece até que passou uma ventania, uma tempestade ali dentro da sala. Queridos, horário do culto familiar precisa ser um horário, um momento muito agradável, tranquilo, um momento gostoso. Nós não podemos deixar que o clima fique pesado e as coisas fiquem difíceis neste momento do culto. O culto também precisa ser vivo, animado. Preste atenção que não é um culto de funeral, não é um velório, é um culto familiar. Precisa ser agradável, gostoso, alegre, vivo, animado. Isso vai fazer muito bem para o seu filho, para a sua criança. Outra coisa muito importante que você não pode deixar de perceber é a reverência. Sabe que
Muitas vezes a criança não consegue prestar atenção. Por isso que eu falei antes que precisa ser curtinho. Curto o culto. Por quê? Porque a criança vai ter mais capacidade de se concentrar. Reverência é uma coisa muito importante. Não é porque está em casa, sentado na sala, no sofá, que a criança não pode ficar reverente. Por isso eu disse que o local é importante, porque se ela vai fazer deitada na cama, ela vai ficar irreverente, deitada, perninha cruzada, com a cabecinha no sofá, na sala, num ambiente onde ela pode se sentar. Ela vai começar a compreender que é um momento de comunhão com Deus e que ela precisa se comportar, precisa estar reverente, né? Então, ajude, nada de trazer brinquedos para esse momento, é um momento curto, rápido, então nada de brinquedos, nada de lápis, nada de coisas que vá distrair a atenção dela. Pelo contrário, a concentração precisa ser bem focada, é um momento curto e bem objetivo. Assim a criança consegue ficar reverente, o que vai ajudar muito você no seu dia a dia, no seu culto familiar. Outra coisa muito importante são as palavras de adoração e gratidão. Eu gosto muito quando isso é possível dentro do culto familiar. As palavras de adoração a Deus Altíssimo. Então dê sempre um momento para o seu filho que você possa dizer para ele, chegar perto e falar assim: filho, você hoje vai adorar a Deus por quê? Adoro a Deus porque Deus é bom. Eu adoro a Deus porque Deus fez a natureza. Eu adoro a Deus porque Deus me deu papai e mamãe. Adoração a Deus, exaltação do nome de Deus e um agradecimento. Um agradecimento precisa ser realizado também nesse momento que fala com os filhos, nesse momento do culto familiar. O culto precisa também ser participativo. Muitas vezes o pai e a mãe sentam, pegam a lição, a mãe lê a lição, o pai lê a meditação, se ajoelha é o pai que ora, levanta é o pai que faz a adoração, é o pai que faz os agradecimentos. A criança fica sentadinha ali como se ela não existisse. Difícil ter reverência, concentração e se preparar para isso. O culto tem que ser participativo. Claro, se tem 1 aninho, 2 aninhos de idade, o culto é tão curtinho que é ali feito a oraçãozinha, a lição e pronto. Um pouquinho maior, então você começa agora a dividir as partes entre os membros da família. Filho, você pode ler aqui a meditação. Filhinho, você faz a oração. Você escolhe o hino. Divida as partes para que o culto fique animado, participativo e a criança fique bem. Um outro detalhe importante é a questão do pôr do sol. Isso é uma coisa que infelizmente tem se perdido dentro das nossas famílias. Infelizmente. O pôr do sol tem horário. O sol se põe em determinado horário. Muitas vezes as famílias se perdem nesse aspecto. Estão atrasadas, estão chegando meio em cima da hora e vão tocando e não, o pôr do sol é 6h30, não, 7 horas, 8 horas. Aí não é pôr da lua, não é, gente? O pôr é do sol. Então, quando o sol se esconde, a família tem que estar reunida. Precisa haver uma preparação para isso. Não é assim, deu um pôr do sol, corre todo mundo e senta como se fosse apagar um incêndio. Não. Desde o amanhecer, no dia de sexta-feira, a família precisa estar se concentrando de que esse é um dia especial, dia de preparação e precisa ter um movimento diferente e especial dentro da casa. O lanche também precisa ser gostoso, diferente, algo saboroso, a mamãe prepara, ou pode até comprar algo diferente para aquela noite, para que as coisas possam acontecer de forma mais bacana, de forma mais especial na entrada do dia santo, na entrada do dia sagrado. Queridos, outro detalhe, você sabe que fazendo esse movimento todo que nós estamos conversando desde o início, horários, o culto familiar, como ele vai acontecer, você de certa forma está preparando o seu filho para um momento muito especial na adolescência dele, ou na idade de primários e juvenis, que é o batismo. É muito importante, queridos, que isso possa acontecer. É fundamental que você trabalhe com seus filhos nesse sentido. Você vai preparando, você vai falando de Deus, você vai trabalhando cada dia através dos cultos domésticos e isso vai ajudar você na hora certa que o seu filho precisará tomar uma decisão em favor do batismo. Meus amores, escutem bem. O tempo que você tem com o seu filho, na companhia dele, é um tempo determinado, é um tempo marcado. Eles vão crescer, eles vão sair da sua presença, da sua companhia, eles vão seguir o seu caminho, eles vão seguir a sua vida. Esse é o momento de influenciar espiritualmente o seu filho. Por isso você precisa se dedicar. Dá trabalho, eu sei. Tem horário, tem que cumprir, tem que ajeitar. O pai trabalha, a mãe trabalha, a correria. Mas é um momento fundamental de dedicação que vai valer uma vida inteira. Lembre-se, o tempo está se esgotando, seus filhos vão crescer e vão embora.
Você precisa dedicar-se a eles agora, nesse momento, enquanto você ainda tem eles pertinho de você. Por isso, não negligencie. Trabalhe com muito afinco, com muito desejo de salvar o seu filho. Trabalhe com ele o culto familiar diariamente e você vai colher as bênçãos e o resultado de ensinar o seu filho no caminho que deve andar.